Olá pessoal, mais uma série de estudos da Bíblia. Nós agradecemos você e toda a sua família por estar abrindo a porta do seu lar, da sua casa, para receber essa dupla missionária que aí está com este livreto, Verdade e Vida, Semana da Paixão, o drama da paixão de Cristo. Bom, nós não vamos nos delongar muito, quero agradecer de coração você que está recebendo essa família aí na tua casa para estudar a palavra, e eu quero abençoar a tua casa neste momento. Por favor, ore comigo. Poderoso Deus e eterno Pai, vamos abrir a tua palavra, vamos estudá-la neste momento. Por favor, Senhor, abençoe esta família e ajuda-nos a compreender as verdades da Bíblia revelada por tua palavra. No eterno nome de Jesus. Amém. Pois bem, nosso primeiro título, o número 1 de uma série de 15 estudos, vem falando sobre a palavra de Deus. Você pode ver que nesse manual do estudo da Bíblia, nós temos aqui 7 perguntinhas maravilhosas, bem rápidas. Então, acompanhe comigo, pega a sua Bíblia aí, vou te dar o tempo aí para você pegar a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, você, ao terminar esse estudo conosco, você vai ganhar uma Bíblia. Já aproveita e já cobra da sua dupla missionária que está aí na sua casa aí, tá? Olha, o pastor falou que nós vamos ter uma Bíblia. Cobre deles e assim quando você terminar esse estudo, você, ao responder todas as questões, você terá uma Bíblia nas suas mãos. E aí, tá pronto para estudar? Vamos lá então? Primeira parte do nosso estudo, a palavra de Deus. Leia comigo aí. Deus revelou-se de maneira especial ao ser humano através da Bíblia. Você concorda com isso? Eu concordo. Através da Bíblia, Deus se revela especialmente. No livro de Deus, podemos encontrar as orientações e o conhecimento que nos libertarão do pecado e nos darão uma nova vida. Você entendeu? É isso mesmo. Então, a partir do momento que você começa a estudar a Bíblia, você terá libertação de várias consequências das nossas escolhas erradas. Você vai ter uma libertação. A palavra vai te dar essa libertação. Por exemplo, eu era gago. Ao estudar a Bíblia, ao orar com fé, ao buscar o conhecimento do Senhor, Deus me deu o privilégio de poder estar falando com você nesse momento e sem nenhum ruído, sem nenhum tipo de gaguismo, sabe? Deus é poderoso. Ele pode te libertar através do estudo da Bíblia. Eu conheço gente que era alcoólatra e parou de beber com o estudo da Bíblia e hoje é um homem de valor, uma mulher de valor. Conheço pessoas que roubavam e depois que estudou a Bíblia, abandonou o roubo e hoje tem uma família linda. Conheço ex-prostitutos, ex-prostitutas, enfim, a pessoa que estuda a Bíblia abandona tudo que é errado e faz o que é certo e Deus o abençoa poderosamente. Pois bem, a Bíblia transformará nosso viver e mudará nossas atitudes. Através dela, encontraremos o caminho para a felicidade eterna. Agora, conheceremos um pouco mais a respeito da Bíblia. Está preparado? Vamos lá. Primeira pergunta. Que outros nomes recebe a Bíblia por parte dos escritores sagrados? Lucas, capítulo 8, versículo 21. Pega aí a tua Bíblia. Eu vou esperar você encontrar. Eu vou estar aqui também procurando na minha Bíblia. Lucas, capítulo 8, o verso 21, vai nos falar a respeito de um dos 3 nomes que o nosso guia de estudo está pedindo. Quais nomes a Bíblia recebe além de Bíblia? Lucas, capítulo 8, versículo 21. Diz assim o verso 21. Lucas, capítulo 8, achou? Lucas 8, versículo 21.
Evangelho de Lucas 8:21. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ou seja, o nome da Bíblia aqui, de acordo com o texto sagrado, nós conhecemos também como palavra de Deus. Ou seja, se eu pedir para você, pega por favor a palavra de Deus, você vai trazer a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Alguma vez você já pediu, Deus fala comigo? Então, se você estudar a Bíblia, e graças a Deus você já está estudando, se você continuar e permanecer estudando a Bíblia, Deus falará com você através dessa escritura sagrada. Bom, já que eu falei escritura sagrada, vamos para o próximo nome da Bíblia. É esse mesmo. Quer ver? Vamos para o livro de Mateus 21, verso 42. Vai lá, vou esperar um pouquinho você também, tá? Mateus 21, eu já achei aqui. Você já achou aí? Não? Vou te esperar um pouquinho. Mateus 21, o verso é o 42. Vou ler agora. Posso ler? Acompanha comigo aí. Versículo 42. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ou seja, a Bíblia também é conhecida como Escritura. Primeiro nome, Palavra de Deus. Segundo nome, Escritura. Coloca aí, Escritura. Se eu falar para você, pegue as Escrituras, você vai pegar o livro Bíblia. Tá bom? Então a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia também é conhecida como Escritura, Sagradas Escrituras. Tem um outro nome que o profeta Isaías também destaca. Livro de Isaías, capítulo 34, vai lá. Isaías 34, o versículo é o 16. Isaías, capítulo 34, o verso 16. Posso ler? Vou esperar você mais um pouquinho também. Enquanto isso, enquanto você acha aí, deixa eu te dizer algo maravilhoso. A Bíblia foi escrita em um período de mais ou menos aproximadamente 1.600 anos. Cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia, entre homens e mulheres, pessoas consagradas a Deus. O primeiro escritor da Bíblia, Moisés. O último escritor das Sagradas Escrituras, João. Do período de Moisés a João, tem um período de 1.600 anos. Moisés não conheceu João, João não conheceu Moisés, porém, entre João e Moisés, há outros escritores que muitos não se conheciam, porém, tudo que eles escreveram, ao analisarmos, vemos e constatamos que é a palavra de Deus. Achou? Vamos então? Livro de Isaías 34, verso 16. Está escrito: procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas falhará, e nenhuma estará sem o seu par, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Você conseguiu captar neste verso o que nós queremos dizer e nós vemos entre linhas o nome da Bíblia também? Você percebeu aí, não? Percebeu? Isso mesmo, livro do Senhor. Ou seja, você pode tratar a Bíblia como palavra de Deus, você pode chamá-la de Bíblia, que significa coleção de livros, do grego biblos, que quer dizer coleção de livros. É uma biblioteca, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, coleção de 66 livros canônicos. Agora, olha só que legal. Palavra de Deus, Escritura, livro do Senhor, é a Bíblia. Só você estudar e você compreenderá que o livro do Senhor, as Escrituras, a palavra de Deus, quer o teu bem. A Bíblia é o livro de Deus
para você. É a palavra de Deus para transformar a tua vida. Não existe outro livro que transforma caráter como a Bíblia. Vamos continuar o estudo? Quem inspirou os escritores da Bíblia? É a pergunta número 2. Quem inspirou os escritores da Bíblia? Ah, amigo, olha só o que está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Vai lá. 2 Pedro, livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Acharam aí? Eu já estou achando aqui. Vai lá. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Leio agora. Está escrito assim. Não se esqueça da pergunta. A pergunta foi: quem inspirou os escritores bíblicos? Porque, livro de 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você entendeu? Os homens que escreveram a Bíblia, as mulheres que escreveram a Bíblia, não foi coisa da cabeça deles, foi algo de Deus, foi inspiração divina. Eles escreveram, porém, quem é o autor da Bíblia é o próprio Deus. Foi o Espírito Santo que inspirou eles a escrever. Compreendeu isso? Maravilha. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é assim: que devem buscar nas Escrituras os que a examinam? Quando você estuda a Bíblia, o que é que você busca na Bíblia? Vamos ver? Livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Deixa eu explicar uma coisa para você. Isso que eu vou te falar é muito importante. João, Evangelho de João é o mesmo. João, Evangelho de João é o mesmo. 1 João, 2ª carta de João, 3ª carta de João, é isso mesmo. João escreveu a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, Evangelho de João e o livro de Apocalipse. Então, todos esses escritos que eu acabo de mencionar, foi o apóstolo João, o apóstolo do amor, que escreveu esses livros. Inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, quando você estuda a Bíblia, o que é que você busca na Bíblia? Foi essa a pergunta, não foi? Vamos ver? João, capítulo 5, versículo 39. Está escrito: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando Jesus falou essas palavras, Jesus estava repreendendo os escribas e fariseus que estavam duvidando dele. Mas então Jesus olha para ele e diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. Ou seja, estudaram a Bíblia, estudamos a Bíblia, julgando ter nela o quê? Vida eterna. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você fica próximo da vida eterna. E a vida eterna é esta: conhecer Jesus. De acordo com João 17, verso 3, se nós conhecermos Jesus, estaremos próximos da vida eterna. E de acordo com João 5,39, eles examinavam as Escrituras porque julgavam ter nela o quê? A vida eterna. E as Escrituras, o personagem principal é quem? Jesus Cristo. Personagem principal. Vocês examinam a Bíblia, ela fala de mim. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, o personagem principal é Jesus Cristo. É por isso que a vida da pessoa é transformada se ela estudar a palavra de Deus. Vamos para o próximo? Pergunta número 4. Qual é a utilidade das Santas Escrituras? Qual é a utilidade? Já que estudando a Bíblia eu terei vida eterna, quais são as utilidades do estudo da Bíblia aqui no presente para mim? Vá para o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 e 17. Vai lá. 2 de Timóteo, capítulo 3, o versículo é o 16 e o 17. Posso ler com você? Você já encontrou aí? Não? Fique tranquilo, eu ainda também não encontrei. Vou procurar aqui. Enquanto eu procuro, aqui você procura aí. Vamos lá. Não deixa ninguém tirar sua atenção. Não permita isso agora. A pergunta é, pergunta número 4. Qual é a utilidade das Santas Escrituras? Qual é?
Ela me dá vida eterna, mas qual é a utilidade dela para mim agora, hoje? 2 Timóteo, capítulo 3, o verso é o 16 e o 17. Leia comigo, por favor. Toda a escritura é inspirada por Deus, amém? Toda é toda, não pode ser um pouquinho nem metade, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, então a Bíblia nos ensina. Para a repreensão, então a Bíblia nos repreende. Para a correção, então a Bíblia nos corrige. Para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você entendeu? A Bíblia é um livro completo, é a palavra de Deus. Por isso, é a palavra do Pai que ama o Filho. A Bíblia, ela faz o quê? Repreende? Não, começa assim. A Bíblia ensina, repreende, corrige e educa. Repita. Ensina, repreende, corrige e educa. Um pai ensina o seu filho, um pai repreende o seu filho, corrige o seu filho e educa o seu filho para quê? Para que ele seja um homem de valor, para que ela seja uma mulher de valor. Deus faz isso através do estudo da Bíblia. Ou seja, você estudando a palavra, você vai ser ensinado, repreendido quando for necessário, corrigido e educado, para que você seja um homem, uma mulher que ande na luz e que seja abençoado em tudo que você fizer. Eu te pergunto, vale ou não vale a pena estudar a Bíblia? É claro que vale. É claro que vale. Vale muito. Vale muito. Vale a vida eterna. Vamos, vem comigo. Quinta pergunta. Vem comigo. O que Deus deseja que a sua palavra seja para nós neste mundo de pecado, erro e morte? O que é que Deus deseja que a Bíblia seja para nós neste mundo de pecado, erro e morte? Vamos para o livro de Salmos. Salmos 119, o verso é o 105. Salmos 119, o versículo é o 105. Achou aí? Achou? Espera eu então aí. Só um pouquinho que eu já estou achando. Salmo 119, o verso é o 105. Está escrito, leia comigo, por favor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que maravilha! Que bênção do Senhor! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quanto mais estudamos a Bíblia, mais os nossos caminhos serão o quê? Iluminados. É por isso que você deve atender bem essa dupla missionária na sua casa. É por isso que você deve sempre estudar a Bíblia. Porque quanto mais você estuda a Bíblia, mais a tua vida é iluminada. E quem está ao teu redor, ao teu entorno, também será iluminado, também será abençoado. Vamos repetir esse verso? Vamos. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E luz para os meus caminhos. Parabéns. Você está no caminho certo. Você está no caminho da luz. É só estudar a palavra e colocar ela em prática. Vamos para o próximo. Próxima pergunta, número 6. Por quanto tempo permanecerá a palavra de Deus? Essa é fácil de responder. Só que antes de responder, eu acabo de ver aqui no guia que a passagem está equivocada. Olha só, bem aqui na número 6, se você pegar aí, está escrito Salmo 119, porém fala outro verso. O verso que fala aí é assim, ó. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Eu penso que na hora deles fazerem lá o que tinha que fazer para estar escrito aqui esse verso, eles se equivocaram. Porém, o erro é humano. Mas vamos consertar? Aonde está escrito seca-se a erva e cai a sua flor, é Isaías 40, verso 8. É isso mesmo. Vamos conferir? Vamos lá. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, verso 8. Ainda bem que eles deixaram o texto. Então, o texto está na Bíblia. Só se equivocaram ali no livro e no capítulo e no versículo, mas o texto é bíblico. Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva e cai as suas flores, mas a palavra do nosso Deus
permanece eternamente, para sempre. É isso aí. Quanto tempo permanece a palavra de Deus? Para sempre. Amém? Vamos, ainda tem um outro texto aqui, esse está correto. Livro de Mateus, capítulo 24, verso 35. Vamos lá? Mateus, capítulo 24, o verso é o 35. Acompanhe comigo, por favor. Mateus 24, 35. Leio agora junto contigo. Vai, lê comigo. Versículo 35 está escrito assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É por isso que nós temos que estudar a Bíblia. É por isso que nós temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque pode passar o céu, pode secar todo o planeta Terra, pode explodir o planeta, pode acabar o planeta. Mas a palavra do nosso Deus não passa. O que está escrito vai se cumprir. Coloque a palavra de Deus em prática. Não é à toa que nós estamos falando contigo agora. E eu quero te agradecer por você ter tirado um tempo do seu tempo para estudar conosco. Muito obrigado por esse privilégio. Vamos continuar? Vamos para a última pergunta? Vamos finalizar então? Última pergunta de hoje. Sobre quem pronuncia Cristo a sua bênção? Vamos para o livro de Lucas, capítulo 11, verso 28, Novo Testamento. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Capítulo 11 de Lucas, o versículo é o 28. Está escrito assim: Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, sobre quem Deus pronuncia as suas bênçãos? Isso mesmo, sobre as pessoas que ouvem a palavra de Deus, o que está escrito, e colocam em prática a guarda. E neste momento eu estou falando para você, que está recebendo esse estudo nesse momento aí na sua casa. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas uma coisa é certa: você é uma pessoa bem-aventurada. Você é uma pessoa que começou a entender o princípio da luz, que é Jesus. Talvez você já entendeu isso há muito tempo. E é verdade, tem muita gente que gosta de estudar a Bíblia. Mas deixa eu te dizer uma coisa do fundo do meu coração. O Senhor Deus, além de querer que você estude a sua palavra, Ele quer que você guarde na mente, no coração e coloque em prática para que outras pessoas sejam salvas também através do seu testemunho. Eu tenho uma perguntinha final para te fazer. Olhe dentro dos meus olhos. A pergunta é muito simples. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu também. Eu creio. Você crê que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo? Eu também creio. Você aceita a Bíblia como regra de fé e promete estudar e praticar os ensinos que ela te oferece? Amém. Eu também aceito. Por isso, convido você neste momento a levar o teu pensamento a Deus e agradecer Ele por esse dom maravilhoso da sua palavra. Eu não esqueci. Lembra que eu te falei? Eu era gago. Pois é. Um dia, eu estava indo para o sítio do meu pai. A bicicleta caiu num buraco. E era madrugada. Estava tudo muito escuro. E lá dentro do buraco me veio um tanto de situações que me envolviam na época. E eu comecei a chorar dentro do buraco. Só que algo eu fiz que eu aconselho você também, se acaso algum dia você cair no buraco e não saber como sair daquela situação, faça o que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Olhei para o céu. E ao olhar para o céu, eu lembrei do Deus da Bíblia, que fez cego enxergar, paralítico andar, surdo ouvir e mudo falar. Eu era gago, eu falava, só que as pessoas não compreendiam. Então eu disse: Senhor, se tudo que está escrito na tua palavra é a verdade, e eu creio que é,
muda o meu jeito de falar, e aonde o Senhor me levar, vou pregar a tua mensagem, vou pregar a tua palavra. E olha só onde ele me trouxe, dentro da tua casa. Talvez você esteja me vendo pelo aparelho celular de alguém, ou até mesmo no teu aparelho. Talvez você esteja me vendo no televisor da sua casa. Não sei aonde você está vendo e que horas você está vendo esse vídeo. Mas se eu estou falando e você está compreendendo, é uma prova viva de que Deus pode fazer milagres hoje. E Ele quer fazer milagre na tua vida através do estudo da palavra. Vou orar por você. Não sei qual é a tua dificuldade, mas eu vou te pedir um favor agora. Leve o teu pensamento a Deus e Deus vai ouvir a tua oração. Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, obrigado pela inspiração da tua palavra. Obrigado pelas escrituras sagradas. Obrigado pelo livro do Senhor. Obrigado porque esse livro é luz para a nossa vida, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque esta palavra ensina, repreende, corrige e educa. Olhe para o nosso coração, olhe para a nossa mente, ensina-nos o caminho que devemos andar e guia-nos pela vereda da justiça, pelo amor do teu nome. Essa pessoa que ora comigo agora, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, este lar, abençoa, Senhor, esta família. Livra-os de todas as tribulações. Afaste dessas pessoas todos os vícios e que este lar seja um lar abençoado e feliz na tua presença. Oramos e confiamos que permaneceremos na tua palavra e queremos estudar e praticar, Senhor, guardando a tua mensagem no nosso coração. Nós nos colocamos em teus braços, no eterno nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e abençoe a tua família. Um forte abraço e até a lição número 2 do nosso guia de estudo.